Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que sejam tudo bem com vocês. Hoje eu quero falar aqui sobre duas parábolas de Jesus. Quero falar do final de uma e uma inteira, então acompanhe comigo em Mateus 18. Mateus 18, do 21 até onde der pra ir. Vamos lá. Em 21, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino... Aí agora a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter tido compaixão com seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoar-lhes cada um do seu irmão as suas ofensas. Irmãos, hoje o assunto é simples: perdão. Sabemos que é muito difícil você perdoar alguém, principalmente se alguém errou com você várias vezes, e principalmente ainda se essa pessoa cometeu o mesmo erro várias vezes. Mas enquanto cristãos, nós devemos perdoar o próximo. E eu queria esclarecer algumas coisas sobre o perdão aqui. Tanto é que não é por acaso que o próximo tópico aqui, no capítulo 19 de Mateus, é sobre o divórcio. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o perdão no relacionamento. Se você aqui hoje é casado, é noivo, como eu, namora, enfim, tem um relacionamento, eu queria falar sobre o perdão no relacionamento. Se essa pessoa erra com você, você tem a obrigação de perdoá-la. Porque para o seu cônjuge, ainda que vocês não estejam casados no papel, estou pensando que vocês são crente e vocês estão numa relação que vocês vão levar para a vida toda num casamento. Para o seu cônjuge, você é a representação de Cristo na Terra. Nossa, mas é muito pesado dizer isso. Não é tão pesado assim. Porque antes do pastor, antes do líder, antes de qualquer coisa, o seu cônjuge vai ver você. Sua esposa vai ver você. O seu marido vai ver você. E se você não for parecido com Cristo, logo a referência do seu parceiro vai estar defasada. Seja você homem, seja você mulher. Entende o que eu quero dizer? Então, se o seu parceiro te fizer algum mal, você tem que perdoar, porque nós fazemos mal a Cristo todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os momentos nós pecamos. E Cristo continua nos perdoando. Então é sua mísera obrigação perdoar o seu irmão que pecou contra você. Ah, mas fulano de tal me roubou dinheiro, perdoa. Ah, mas não sei o que, perdoa. Não importa, perdoa. Jesus fala aqui, Pedro pergunta quantas vezes você tem que perdoar. Jesus fala 70 vezes 7. Por quê? Porque 7, principalmente naquela época, tinha um mistério sobre esse número que as pessoas consideravam um número perfeito, por causa que é o número da criação, número de cores do arco-íris, e por isso o pessoal acreditava que o 7 era um número miraculoso, um número perfeito, 7 dias da semana. E a galera achava assim. Então, Jesus, o que Jesus fala? No caminhão ali, eu perdoo o motorista que está buzinando, atrapalhando meu vídeo. O que Jesus fala para Pedro? Olha, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7.
Não quer dizer que você tem que perdoar 449 vezes. Não é isso. É que você tem que perdoar algo que é perfeito, algo que é infinito, por algo que também é perfeito e algo infinito. Ou seja, você nunca vai parar de pecar. Jesus está mostrando aqui, se 7 é o número perfeito, eu quero que você perdoe então 70 vezes 7. Perfeito, você vai perdoar perfeitamente, você vai perdoar para sempre. E em caso de traição, Rafael, olha só, por conta da prostituição, nós somos permitidos o divórcio. É algo muito delicado, pessoal. E eu não sou formado em teologia, muito menos pastor. Mas o que eu sei é o que eu li sobre a Bíblia e a minha interpretação. Se eu estiver errado, você pode me corrigir nos comentários, eu não vou ficar chateado, eu vou ficar muito agradecido. Mas o que eu sei é, se for por causa de traição, de prostituição, você é permitido sim o divórcio. Mas não é porque você pode divorciar que você tem que deixar de perdoar. E aqui vem o outro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui. Você perdoar e conviver são duas coisas muito diferentes. Se o seu irmão deu em cima da sua esposa, você tem que perdoar ele, mas você não precisa conviver com ele. Se ele precisar de ajuda, você vai ajudar. Se ele vencer, você tem que comemorar a vitória dele também. Se você tem que orar por ele, você tem que fazer tudo, mas não significa que você precisa, que você é obrigado a conviver com ele. Você não precisa estar onde ele está. Você não precisa, claro, fora a igreja, né? Mas você não precisa estar onde ele está. Você não precisa conversar com quem ele conversa. Você não precisa estar na roda de amigos dele. Você não precisa. Mas você tem que ter o respeito. Você tem que ter o perdão no seu coração. E o que é perdoar, afinal, se não você lembrar de um fato sem sentir dor? É isso que Deus faz com nós. Quando ele olha pra gente, pra mim, e vê, nossa, meu Deus do céu, esse menino cabeçudo de boné pra trás é muito pecador. Só que quando ele olha pra mim, o que ele vê? Ele vê o sangue de Cristo me cobrindo. E ele lembra do que Jesus fez por mim na cruz. E ele fala, isso aí que você está fazendo, eu está perdoado. O que você fez ontem, eu perdoei. Eu nem lembro mais do que você fez ontem, já esqueci, tá tudo certo. E é assim que temos que ser. Se sua esposa pecou contra você, perdoa. O que ela fez demais? Ah, ela no momento de raiva quebrou um copo. Perdoa. Você pode até ir além, cara. Você pode ir além. Você pode ir lá e comprar um jogo de copo novo para sua esposa. Ah, mas só que aí ela vai ficar mal acostumada. Cara, estamos falando de amor. Jesus Cristo, ele é claro, a gente tem que dar amor sem medida para todos nós, para todos os homens. Para todos os homens. Você tem que amar incondicionalmente todos os homens. Porque é isso que Cristo fez com nós. E nós temos que ser imitadores dele. Então temos que amar o próximo. E eu já falei isso e vou dizer de novo. Cristo compara o amar ao próximo com amar até mesmo a Deus. E quando os mestres da lei perguntam para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele vai falar, essa resposta é muito fácil, o maior mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é parecido com esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então ame o próximo, perdoe o próximo. Não é fácil, mas é simples. Deus não está falando que vai ser fácil. Mas se você estiver segurando na mão do Senhor, Deus te fala que Ele vai te ajudar a perdoar quem você precisa perdoar. E você vai viver uma vida boa, porque ninguém merece, né, cara, viver com amargura no coração. Pensa, você está perdoando porque não foi você que cometeu o erro. Então por que você vai viver com aquilo ruim no seu coração, sendo que você pode seguir em frente? Então perdoe, porque essa é a vontade de Deus. Agora vamos para a parte que é um pouco mais pesada. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. É basicamente assim que funciona. Essa parábola que eu falei, a última, justamente está aí para te mostrar isso. Que se você não perdoa o próximo, como que você espera que Deus vá te perdoar? Então toda vez que o próximo te ferir, que alguém fizer algo ruim, alguém matou o seu cachorro, desculpa pelo exemplo, foi a coisa mais absurda que eu pensei e eu queria fazer você lembrar disso. Alguém matou o seu cachorro, foi na sua casa e envenenou ele. Quando você pensar nisso e não perdoar aquele cara, como é que Deus vai perdoar você? A gente matou o Filho de Deus. O único, primogênito, unigênito. E ele lembra de nós e não sente raiva. Então, pense nisso quando você sentir ódio de alguém.